pessoal não vem bem aqui não, cara. Joga parado. Às vezes tem que dar varinha também. Tem varejinho, né? Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa 9ª reunião, não é? Décima reunião da SEI, chamada popularmente SEI do Hacker. E, como sempre, nós vamos atualizar todos sobre o que se passou da reunião anterior até esta reunião que nós estamos. Mas, antes, eu quero registrar aqui a presença do vereador Marcos de Souza, relator dessa SEI, do vereador Edson Miguel, do vereador Marcelo Afonso e do vereador Eduardo Borgo, que são todos membros da comissão. Além da presença sempre muito grata do representante da OAB, no caso, o doutor Marcos Rios, está aqui conosco mais uma vez para nos ajudar nesse trabalho, e eu agradeço. Atualizando, então, os senhores sobre o que aconteceu da nossa última reunião para cá, nós, no dia 15 de agosto, protocolamos, junto à Diretoria de Apoio Legislativo, um requerimento solicitando a prorrogação dos trabalhos da SEI por mais 30 dias e o aditamento do seu objeto de apuração. Isso foi lido e deferido na 29ª sessão ordinária aqui da Câmara de Vereadores de Bauru. Assim, o prazo final para a conclusão dos trabalhos desta SEI passou a ser o dia 25 de setembro próximo. No mesmo dia 15 de agosto, último, nós recebemos uma resposta da Deliciber, que é a Delegacia para os Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em relação ao acesso que havíamos solicitado para termos conhecimento do que estava nos autos em relação a assuntos que são do nosso interesse. Isso está aqui na página 408 do nosso processo. Então, um instantinho só aqui. 408, vereador Marcos, por gentileza. 408, 409, está aqui a resposta da Delegacia Especializada da Polícia Federal. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura assim. Agradeço. Boa tarde, presidente, aos vereadores, ao nosso colega da OAB. Muito obrigado pela presença, a todos que nos acompanham. Vamos lá. Boa tarde. Segue em anexo o ofício de resposta a requerimento apresentado a esta unidade Deliciber. Ok. Senhor presidente, refiro-me ao pedido de acesso mediante ao link e senha, material sob investigação nesta unidade, apresentado pelo senhor vereador José Roberto Martins Segala, presidente da Comissão Especial de Inquérito. Como se disso, ostenta o inquérito policial a característica de sigiloso, sob pena de não se colherem os elementos almejados. Nesse sentido, dispõe o artigo 20 do Código do Processo Penal. Abre aspas. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Fecha aspas. Ademais, as vistas dos autos podem ser negadas àqueles que não sejam investigados, ainda que tenham sido intimados a prestar informações no interesse do apuratório, nos termos do parágrafo 2º do artigo 130 da Instrução Normativa número 255/2023. Sendo assim, dada a sensibilidade do caso, que, ao que tudo indica, envolve a ocorrência de ataque hacker e ainda a necessidade de execução de diligências policiais, a completa elucidação dos fatos, informo o não acolhimento do requerimento. Atenciosamente, Renata Azevedo,
de Souza, delegada da Polícia Federal. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Na sequência, no dia 16 de agosto, nós encaminhamos ofício à OAB Bauru para que ela indicasse se havia algum impedimento do vereador Eduardo Borgo atuar como advogado em nome da comissão. Por que isso? Os senhores sabem muito bem que, por várias vezes, nos foi negado acesso a determinados documentos, entendendo que nós devíamos obter autorização judicial para tanto. Para obter autorização judicial, nós precisávamos de um advogado que fizesse esse trabalho para a SEI. Então, fizemos essa solicitação e perguntamos se, em caso de resposta negativa, né, ou seja, se havia impedimento e resposta afirmativa de que sim, por exemplo, se a OAB poderia nos indicar um profissional que atuasse pro bono para nós. A resposta está às folhas 421, senhor vereador Marcos. Sim, senhor presidente. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício número 121/24, datado do dia 16 de agosto passado, onde nos é encaminhado o ofício da SEI do Hacker 25/24, com a manifestação do vereador José Roberto Martins Segala, presidente da Comissão Especial de Inquérito, que visa apurar ataques hackers contra vereadores e jornalistas da Casa de Leis, nos termos do processo 81/24, com as seguintes solicitações. Foi solicitada a avaliação se o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, na condição de advogado, teria algum impedimento legal para que, em nome da Comissão Especial de Inquérito, tendo como base o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo fato de que o Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Bauru, em parecer emitido à SEI, concluiu que os pedidos submetidos a esta procuradora, tanto procuradoria, faltou um i aqui, tanto a análise do aditamento quanto as medidas requeridas encontram-se prejudicadas, uma vez que o objeto da investigação se esgotou na conduta delituosa, crime comum, cujo controle, investigação e sanção escapam das competências de atuação do Legislativo Municipal, como fundamentado acima, em razão do vício quanto a requisito da instituição da comissão, o que implica no ajuizamento das medidas requeridas. No referido ofício, ainda constou, ainda em que, não sendo possível isso, solicitou que fosse avaliada a possibilidade da indicação de advogado para atuar de forma pro bono, em auxílio à Comissão Especial de Inquérito, impetrando mandatos de segurança e outras medidas judiciais junto aos órgãos competentes. Pois bem, como é se disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, neste ato, através da 21ª Subseção Bauru, tem como finalidade a defesa da Constituição da República, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, de direitos humanos, da justiça social, pugna pela boa aplicação das leis e pela rápida administração da justiça, contribuindo para o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, além de colaborar com os poderes judiciários, legislativo e executivo no estudo dos problemas da profissão de advogado e seu exercício, com propostas e medidas adequadas à sua solução, além de outras previstas em seu estatuto, código de ética e regimento interno. Por óbvio, e, a princípio, destacamos que não cabe à OAB, subseção de Bauru, a emissão de parecer para subsidiar situações em concreto deflagrada no âmbito do Poder Legislativo, haja vista existir corpo técnico para tal finalidade no âmbito desta Casa de Leis. Entrementes, a título de colaboração, notadamente, quando nos foi solicitada a avaliação se o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, na condição de advogado, teria algum impedimento legal para, em nome da Comissão Especial de Inquérito, tendo como base o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, nos cumpre informar e destacar o seguinte: muito embora o doutor Luiz Eduardo Penteado Borgo seja advogado regularmente inscrito na OAB,
sob o número 259861, desde 1/6/2007, o mesmo figura como agente político, vereador de Bauru, e também membro desta SEI. O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Lei Federal número 8.906, de 4 de julho de 1994, no capítulo 7, que trata das incompatibilidades e impedimento, em seu artigo 30 do inciso 2º, estabelece in verbis o seguinte, artigo 30, são impedidos de exercer a advocacia. Artigo 2º, os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. Considerando que as comissões especiais de inquérito são uma forma de que o Poder Legislativo exerce sua função fiscalizadora, de regra criada por ato do presidente para apuração de fato determinado, mediante requerimento de seus parlamentares, acreditamos que, por força do inciso 2º do artigo 30, o vereador supracitado estaria impedido de exercer a advocacia representando a SEI ou mesmo a Câmara Municipal, justamente por ser titular de mandato eletivo de vereador, membro, portanto, do Poder Legislativo em apreço. Quanto à segunda solicitação, ou seja, a avaliação da possibilidade da indicação de advogado para atuar de forma pro bono, em auxílio à Comissão Especial de Inquérito, impetrando mandatos de segurança e outras medidas judiciais, junto aos órgãos competentes. Temos a manifestar haver a impossibilidade da indicação dos advogados inscritos no quadro da OAB, ainda que não fosse de forma pro bono, pois os profissionais, a princípio, gozam de liberdade de atuação profissional, de forma de não estarem obrigados a exercer a representação ou patrocínio de ação, defesa, notadamente, de um poder público ou órgão criado por esse, quando já existe em seus quadros profissional qualificado e remunerado para tal finalidade. Ainda que não existisse, não teria como a OAB proceder à indicação de um dos seus membros para atuação, pois poderia implicar em algum privilégio ou mesmo obrigação não prevista na lei, contrato ou convênio para tal finalidade. Além do mais, o Código de Ética e Disciplina da OAB, através da Resolução 2/2015, em seu capítulo 5, ao tratar da advocacia pro bono, em seu artigo 30, parágrafos 1º ao 3º ao saber, artigo 30, parágrafo 1º, considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação do profissional. Parágrafo 2º, a advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do propósito do sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º, a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidárias ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visam a tais objetivos, ou como instrumentos de publicidade para a captação de clientela. Portanto, considerando que o Poder Legislativo possui em seu quadro procurador legislativo, ainda que em seu entendimento possa ter sido divergente, considerando que também dispõe de recursos para a contratação de eventual outro profissional, acreditamos que esta subseção da OAB estaria impedida de proceder à indicação de outro profissional em respeito da liberdade da atuação nos termos da lei em relação a seus inscritos. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Regina Negrisoli Fernandes Polentini, presidenta da OAB Subseção Bauru. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcos. Eu pedi que fosse lido o ofício para que todo mundo tivesse conhecimento, não só do andamento da SEI, mas das dificuldades que a SEI enfrenta
para poder fazer aquilo que se espera que ela faça. Eu acredito que aconteça com os senhores também. Hoje fui ao mercado rapidamente e 2 pessoas me perguntaram sobre a SEI no mercado. Ou seja, há uma curiosidade da população sobre o que nós estamos fazendo. Então, é bom que todos saibam os esforços que nós estamos demandando aqui para chegarmos a alguma conclusão nessa SEI. Mas os senhores vão ver agora, na sequência, não só os senhores vereadores, como todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, as dificuldades maiores que nós enfrentamos aqui. No dia 16 de agosto, no dia 26 de agosto, nós encaminhamos e-mail ao senhor Patrick Brito, que é o hacker, e reiteramos esse e-mail mais de uma vez, pedindo a ele que designasse uma data, porque ele ofereceu, senhores, lembro que ele ofereceu para que a avó dele nos acompanhasse até a agência bancária lá em Araçatuba, onde ela autorizaria pessoalmente o gerente do banco para que nós tivéssemos acesso a dados da sua conta que pudessem nos informar quem, eventualmente, depositou o dinheiro para pagamento dos serviços do senhor Patrick. Só que o senhor Patrick não nos respondeu a esses ofícios que nós encaminhamos a ele. Em 26 de agosto foi protocolado o 3º relatório de atividade realizado pelo relator da SEI, que é o vereador Marcos, e em 30 de agosto, agora último, recebemos resposta do Tribunal Superior Eleitoral, e eu vou pedir também mais uma vez, vereador Marcos, por gentileza, a leitura da resposta do Tribunal Superior Eleitoral, quando nós estávamos pedindo acesso à informação do candidato, como é que se pronuncia? Candidato ou não? Os dados do Divulga Candi, né? E o Tribunal Superior Eleitoral nos mandou resposta que está as folhas 447 e 448, vereador Marcos. Assunto: identificação de usuário, sistema divulga Candi, contas, impossibilidade, indeferimento do pedido. Senhor presidente, em atenção ao ofício 97/2024, por meio do qual Vossa Excelência solicita a identificação de usuário de internet que teria acessado dados via sistema divulga Candi, contidos em processos de prestação de contas dos 9 vereadores da Câmara Municipal de Bauru, São Paulo, com o objetivo de praticar atos tidos como ilícitos, informo da impossibilidade técnica e legal de atendimento ao pedido formulado nos termos da manifestação proferida na informação da ouvidoria 15/2024 ID 2968985. Dúvidas e informações complementares poderão ser elucidadas mediante ao e-mail ouv@tse.jus.br ou telefone 61 30 30 8700. Atenciosamente, desembargadora Andréa Pachá. Seguimos. Relatório. Trata-se da solicitação apresentada por meio do ofício 97/24, de lavra do presidente da Câmara Municipal de Bauru, que encaminha o ofício 11/2024, 29.412/74 da Câmara Municipal de Bauru, São Paulo, com o seguinte teor: a Comissão Especial de Inquérito que visa apurar ataques hackers contra a vereadora jornalista desta Casa de Leis, nos termos do processo 81/24, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência o envio de ofício à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssima ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, solicitando informação da identificação de usuários que teria acessado via sistema divulga Candi os processos de prestação de contas de todos os 9 vereadores desta edilidade, como sendo alvos de hackeamento, que tiveram cópias dos seus documentos de identificação processual encaminhadas pelo hacker à comissão temporária, a
seguir relacionados: Antônio Carlos Domingues, Benedito Roberto Meira, Estela Alexandre Almagro, Edmilson Marinho da Silva Júnior, José Roberto Martins Segala, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Lozila, Marcelo Roberto Afonso, Biratã Cássio Sanches, por meio do despacho 2944888, o feito foi remetido à ouvidoria encarregada pela proteção de dados pessoais nesse Tribunal Superior para manifestação. Na fundamentação, o feito traz à apreciação pedido de identificação de usuários de internet que tentariam acessado via sistema DivulgaCand, dados contidos em prestação de contas dos nossos vereadores da Câmara Municipal de Bauru, com o objetivo de praticar atos tidos como ilícitos. O sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais DivulgaCand de contas traz informações sensíveis, como os dados de filiação partidária, conforme preconiza o artigo 5º, inciso 2º da Lei 13.709 de 2008, aplicável, portanto, no que concerne ao tratamento de tal informação, à legislação protetiva dos dados. Todavia, no caso, houve a compatibilização entre as disposições da LGPD com as contidas na Lei de Acesso à Informação, tendo havido a publicização de tais informações via sistema DivulgaCand, porque há interesse público, notadamente da pessoa eleitora, acerca das informações contidas nos autos de prestação de contas. Por tal motivo, DivulgaCand contas não exige login de acesso ou senha, não havendo como, no caso, fornecer dados de conexão pretendidos, não havendo, assim, possibilidade técnica de se atender pedido formulado. Por fim, ainda que houvesse tal possibilidade, salienta-se que o entendimento de que dados de conexão, de acesso e aplicações de internet somente podem ser fornecidos mediante autorização judicial, e é pacificado neste controlador, como se vê procedimentos e pareceres já existentes. Conclusão: ausente a possibilidade técnica de atender o pedido formulado a esta assessora, manifesta-se pelo indeferimento da solicitação. Feitas essas considerações, sugere a remessa do feito para análise de controlador para providências pertinentes, como, salvo melhor juízo, o envio ou determinação de envio de ofício ou respostas requerentes é a informação. Assina aqui a Elaine Bavaresco Volpato, assessora-chefe. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Prosseguindo, no dia 24 de julho de 2024, nós havíamos encaminhado um ofício à gerência do Banco Santander, em Araçatuba, e no ofício nós informávamos o seguinte: diante do princípio da simetria constitucional, que assegura caber à SEI poderes idênticos aos que são atribuídos às autoridades judiciais, requer a essa gerência que disponibilize a esta comissão extrato consolidado com a indicação dos titulares das aplicações de investimento CDB-RDB ou responsáveis por esses investimentos /pagamentos referentes ao período compreendido entre 30/12 de 2020 a 29/8 de 2022, com o intuito de se conhecer a identificação da origem dos referidos depósitos. Isso foi encaminhado, então, à gerência do Banco Santander. Em anexo, enviamos aqui a autorização que a senhora Maria de Lourdes Silva, que consta ser avó do Patrick Brito, autorizando que essas informações fossem cedidas. Tá certo? Nós reconhecemos a firma, enfim, tomamos todas as cautelas para que esse documento fosse considerado autêntico como ele verdadeiramente é. Na sequência, enviamos tudo isso para Araçatuba, estamos aqui com os avisos de recebimento assinados lá pela gerência do banco, foram mais de um. Ou seja, eles receberam, mas nós não recebemos resposta. Diante disso, nós combinamos aqui, os senhores estão recordados,
de fazermos uma viagem, a comissão fazer uma viagem a Araçatuba, para que lá, na companhia desta senhora, não é? Talvez o gerente não tivesse como recusar. Havíamos preparado até judicialmente aqui, judicialmente, maneira de dizer, como é que eu diria, em termos de direito, não é? Como é que nós iríamos mostrar que a concordância dela deveria ser levada em consideração para que essas informações nos fossem cedidas. Na data de ontem, 2 de setembro, protocolamos ofício solicitando autorização de viagem e cessão de recursos financeiros, bem como o carro oficial e motorista, para viagem a Araçatuba, na data de 4 de setembro de 24. Previsão de saída aqui da Câmara às 8 horas da manhã, com destino ao Banco Santander de Araçatuba. Essas providências foram todas tomadas, foram autorizadas pela presidência da Casa e tudo está preparado para esta viagem amanhã, quando então nós iríamos até a senhora Maria de Lourdes, né? Que é a avó do hacker, e na companhia dela iríamos até o banco para fazer com que a gerência nos desse esses documentos que são tão importantes para saber quem efetuou esses depósitos. Isso tudo foi feito ontem, isso tudo está preparado para a nossa viagem amanhã. E agora, concluindo a minha exposição e justificando aquela frase que eu disse ainda há pouco, de que eu estou fazendo isso para que todos percebam as dificuldades com que estamos lidando, recebemos ao 12h08 de hoje um e-mail do senhor Patrick Bito. Esse e-mail é enviado, como todos sabem, lá da Sérvia. E está dito assim, eu mesmo vou ler, se o relator me permite. Se os senhores forem a Araçatuba amanhã, quarta-feira, encontrar-se-ão com a minha avó já no banco. O horário, os senhores combinem com quem vai levá-la, que será o senhor Devair Quezada da Silva, e está em seguida o telefone desse senhor Odair, para que nós combinássemos o horário em que ele deveria levar a senhora Maria de Lourdes até o banco. Portanto, tudo resolvido. 12h08 de hoje, iríamos agora apenas confirmar quais seriam os vereadores que iriam participar dessa viagem. Já tínhamos a prévia confirmação minha, do vereador Marcos de Souza e do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Iríamos agora ouvir se os vereadores Edson Miguel e Marcelo Afonso também estavam dispostos a ir até Araçatuba. Esse era o próximo procedimento aqui. Ocorre que, exatamente, isso foi ao 12h08, exatamente às 13h52, agora, à tarde, 10 minutos antes das 2 horas, que era a hora, em princípio, marcada para o início dos trabalhos da SEI, recebemos outro ofício do senhor Patrick Bito, dizendo simplesmente o seguinte: por favor, cancelar a visita de amanhã. Minha avó não irá mais. Favor, não insistir. Então, eu pergunto para os senhores agora, o que faremos diante disso? Ou seja, eu penso que levar um documento dela dizendo que autoriza lá para o gerente do banco e ela mesmo se recusar a comparecer, o gerente do banco não vai se sentir autorizado a nos dar esses dados. Eu não sei como os senhores pensam. É porque já foi encaminhado. Não é? Já tínhamos encaminhado o ofício a ele, ele sequer respondeu.
ao ofício. Portanto, é uma questão de decisão agora o que faremos. Se mantemos essa viagem, sempre lembrando que são recursos da Câmara, não estou nem falando do tempo que nós despenderíamos para fazer isso, estou falando dos recursos da Câmara, para ir até lá e, de repente, diante dessa recusa, que eu não sei, e eu acho que nenhum de nós sabe explicar, por que em menos de uma hora uma autorização dada foi retirada, não é? E os termos aí, favor, não insistir, ou coisa desse tipo, me leva a crer que nós iríamos encontrar muita dificuldade para validar o esforço que iríamos fazer. Mas vereador Borgo, se você me permite, eu vou rodar a palavra pelo vereador Marcos primeiro como relator. Pois não, vereador Marcos. Doutor Segala, fica uma situação um pouco delicada. De qualquer maneira, sigo à disposição, se a maioria entender que nós devemos ir até Araçatuba. Já tinha, inclusive, reservado meu dia de amanhã, não marquei nenhum compromisso justamente para essa finalidade. Gostaria de ouvir os outros colegas. Presidente, boa tarde a todos os vereadores, doutor Marcos apresentando a OAB, os servidores dessa casa, todos que nos acompanham. Peço licença a Vossa Excelência para me estender um pouquinho mais a respeito desse fato, mas estão vinculados às minhas observações. Todos nós sabíamos, quando essa SEI foi instaurada, que não teríamos facilidade, né? E acredito até que o trabalho tomou volume e ajudou pela experiência de Vossa Excelência no Ministério Público, na área jurídica e na presidência dessa SEI. Agora, é triste, né? O Tribunal Superior Eleitoral não colabora. Com todo respeito, mas um absurdo que consta nesse e-mail. Eu não sei se colocaram lá um estagiário, alguém para... Quer dizer que o setor de tecnologia da informação do tribunal, que tem as urnas invioláveis, não consegue levantar quem que acessou o Divulga Cande. Nós precisamos de... Tem uma parte que é aberta a todos, mas tem uma parte que precisa colocar lá a nossa senha. E essa senha fica registrado. E, inclusive, vem mensagem na tela do Divulga Cande de alguns processos que fica registrado para fins de auditoria. Então, o que o TSE falou, me perdoa, enfim. Polícia Civil de Araçatuba também não ajudou. Polícia Civil de Araçatuba, Corregedoria, não juntou as conversas do Pimenta, lá dos policiais, com o hacker. Ministério Público de Araçatuba não teve curiosidade de ver as conversas. Nós fomos contra o arquivamento, colocando ali... Veja que interessante. Eu pedi até para a Giovana, aqui no secretaria, para juntar aquele ofício que eu entreguei nas mãos do secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, ele deu uma entrevista na Rádio Ouro Verde, dizendo que a hora que ele viu aquele ofício, ele falou, aí eu vi que tinha coisa estranha, aí ele ficou surpreso. Aquele ofício nada mais era que os apontamentos, em grande parte, que nós fizemos no inquérito na Corregedoria. O secretário de Segurança Pública viu fatos ali importantes. Tanto é que ele avoca, nas palavras do secretário, que depois que ele leu o ofício desse vereador, ele avocou o processo para a Corregedoria de São Paulo, para tomar conta ali, direto pela Corregedoria, com a supervisão do delegado-geral e dele. Mas o delegado da Corregedoria e o Ministério Público de Araçatuba não viram problema. Concordaram em arquivar. Alguma coisa está estranho. Ou o secretário de Segurança Pública está enxergando demais, ou a polícia e o Ministério Público de Araçatuba estão enxergando de menos. Então é bom registrar isso aí. Tá? Então, quer dizer, Polícia Civil de Araçatuba também não ajudou.
Deleciber, Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal de São Paulo. Ah, mas está investigando. Tá. Pela Constituição, nós temos poder de autoridade judiciária. Sabe, não é um grupo de boteco aqui. Só que, poxa, vamos respeitar a Constituição Federal, meu Deus. Mas não, também não deu nem bola. Tem gente que vai falar assim, tá vendo? Fizeram os vereadores de bobo. Não, fizeram o povo de bobo. Nós somos representantes do povo. Enfim. Parecer da OAB, perfeito. Doutora Márcia, em relação à minha participação, eu faria com o maior prazer do mundo. Mas entendo pelo impedimento no caso de representar a instituição, a Câmara. E também entendo a questão da indicação, da impossibilidade de indicar um advogado para advogar pro bono, pelo fato de nós termos um procurador. E aí eu chamo a atenção. O parecer da OAB, não que seja essa a intenção da OAB, muito pelo contrário, da doutora Márcia, mas, presidente, é desmoralizante para a Câmara Municipal. Eu me sinto envergonhado da OAB falar, não, a gente não vai indicar um advogado, porque vocês têm um procurador aí que é pago para isso. Sabe, é difícil a gente ter que quase que implorar para um vereador dessa casa servir como advogado ou pedir a indicação de um advogado para a ordem, quando nós temos um procurador jurídico aqui que é pago para isso. E com todo o respeito no parecer que ele deu recentemente, completamente equivocado. Se existem crimes que foram originados em atividades administrativas que têm ligação, são fatos conexos. E pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as comissões especiais de inquérito, as comissões parlamentares de inquéritos, têm poderes para investigar fatos conexos, ainda que típicos, fatos típicos, como atos criminais. Então não procede. Segundo fato, presidente, que aqui, em relação a isso, eu coloco como sugestão para deliberação, com a devida vênia, eu entendo que a escolha não cabe ao procurador jurídico. E eu entendo que cabe a esse colegiado, goste ou não, se esse colegiado entender que o jurídico tem que entrar com a ação, ele é obrigado a entrar com mandado de segurança. Quer dizer que se vier uma ação direta de inconstitucionalidade e ele entender diferente, ele não vai fazer a defesa da casa? Como assim? Não cabe a ele escolher. Então eu entendo e batalhei nisso desde o começo, antes, todas as reuniões eu venho falando nisso, antes de instaurar esta comissão, eu defendo essa situação, que nós temos que entrar na justiça, porque já era previsível que a dificuldade de termos ajuda está chegando no presidente Bolsonaro. Foi citado, não tem a ver com os casos de Bauru, mas está chegando e tem provas nisso. Eu li o processo inteiro, está lá com milhares de páginas, eu vi mais de uma vez. Algumas páginas, às vezes dezenas de vezes. E a gente sabe que tem coisa muito perigosa, muito horríveis nesse processo, não diretamente aqui com Bauru, né, se é que pode falar que espionar vereador, jornalista. O Detecta, vereador Marcos, que é um software de inteligência da polícia, que você levanta todas as informações do cidadão, foi feita perícia na Corregedoria da Polícia Civil de Araçatuba, que da mesa do policial Pimenta, que é cunhado da prefeita, foi levantado os dados do Nelson Taberá por 3 dias. Isso é crime, isso dá cadeia, não é só 154A não, do Código Penal, que é invasão do dispositivo. É questão de crime funcional. Mas o delegado lá não teve esse interesse de ir a fundos. Para mim ficou muito bem claro, e falo isso com base na minha inviolabilidade parlamentar, mesmo ciente da represália que eu posso vir a sofrer. Só uma pequeníssima correção. Claro, o policial presidente, por favor. Pimenta, na verdade, é irmão
Do cunhado da prefeita. Eu falei cunhado? Se você falou cunhado. Então me perdoa, irmão do cunhado da prefeita, que há ali todo envolvimento, né? O pai do Pimenta é advogado do pai da prefeita, o cunhado confessou que contratou o hacker. Eu até entendo, tá? O Patrick contribuiu conosco aqui nesses trabalhos, contribuiu, porque se não fosse ele, a gente não saberia do hackeamento. Lembra, presidente, quando surgiu esse assunto, o cunhado da prefeita, o senhor Valmir, ele fez uma nota que, por sinal, foi o senhor Leonardo, aqui, né, o assessor direto da prefeita, que foi entregar para a imprensa. Quer dizer, uma coisa cabulosa toda essa ligação. E o senhor Valmir, ele falou assim, olha, eu não contratei, eu não paguei, na verdade, eu queria ter informação da minha esposa, que tinha uma denúncia quando da Covid, do Nelson Itaberá, quer dizer, mentira tudo isso aí, não tem processo, não tem nada disso. E ele falou que jamais ele faria essa contratação. Depois ele vai lá em Araçatuba e confirma que realmente ele pagou. Entendo também, eu tive contato com o senhor Patrick recentemente, sempre deixando bem claro para ele que estou ouvindo na condição de fonte. É a única pessoa que está contribuindo. Única. E graças a essas denúncias nós conseguimos comprovar o hackeamento do Nelson Taberá, hackeamento da Estela, a autoria pelo senhor Patrick, o pagamento pela casa de câmbio. Por que o Valmir ele confessou? Porque tinha o pagamento, o extrato, o contrato. Não tinha, batom na cueca. Não tinha como negar. Então, colaborou? Sim, colaborou. Só que, infelizmente, agora, diante dessa negativa de comparecimento em Araçatuba com a avó do Patrick, eu entendo que a gente não tem o que fazer lá. Porque mesmo com o documento, eu entendo que nós deveríamos entrar na justiça com mandado de segurança pedindo uma liminar. Porque ainda dá tempo. Aliás, óbvio, o TSE é para a gente entrar com uma liminar, com um mandado de segurança no Supremo. O Supremo está mais interessado nas velhinhas lá, nas senhorinhas lá do 8 de janeiro. Não vai ter interesse nisso. Polícia de Araçatuba, entendo que a gente poderia entrar com mandado de segurança para apresentação das conversas do Pimenta com o hacker. O delegado falou que tem essas conversas, foi feito o levantamento, que ele não juntou aos autos porque não era interessante. Pode não ser interessante para ele e para o que ele quer investigar, talvez seja de interesse nosso. Então, meu posicionamento, ir para Araçatuba, não vejo que a gente vai chegar lá, o gerente do banco vai falar, não vou dar o sigilo, acabou. Mas eu entendo que nós deveríamos, independente aqui da manifestação, com todo o respeito ao nosso procurador jurídico. Aí ele entende que não, tá, beleza, perfeito, tal, o entendimento seu é esse. O nosso entendimento, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com poderes de autoridade judiciária pelo princípio da simetria constitucional, nós entendemos que podemos, faça o mandado de segurança. E entendo até mais, presidente, eu não sei se deveria partir do presidente da casa, porque o procurador ele não é submisso ao presidente da casa. Ele é procurador do Legislativo. Ele é procurador da casa e não vinculado ao presidente. Mas aí, eu acho que até o presidente não iria, se for o entendimento desta SEI, entendo que o presidente não iria abrir objeção em relação a isso. Mas, meu posicionamento final, ir para Araçatuba para conversar lá com o gerente, entendo que não, porque nós mandamos o ofício e eles não responderam. Então, meu posicionamento é esse e voto nesse sentido. Em relação à ação judicial, entendo que deveríamos entrar, o procurador, e ele já teve tempo mais do que suficiente para estudar esse processo, e para quem atua na área, para quem passou num concurso, em primeiro lugar, dificílimo como esse concurso, daria para fazer um mandado de segurança desse aqui em 2, 3 dias. Meu posicionamento, mandado de segurança, para a juntada das conversas da corregedoria entre Patrick, Valmir, Patrick e o Pimenta, e também o mandado de segurança no banco para ele oferecer os extratos. Se não for aprovado por essa comissão em relação ao prazo, em relação a qualquer dificuldade, aí sim, então, diante de tudo que foi levantado, eu não tenho alternativa se não me dar por satisfeito, até porque o secretário de Segurança Pública já sinalizou, conheço pelo menos pouco ali, mas eu conheço pouco o DEIT, ele não iria vir a público numa entrevista dessa
e dizer que iria trazer, até porque já saiu, acho que uma portaria no Diário Oficial, o delegado lá foi transferido para a parte administrativa, presidente. Muito obrigado, vereador Borgo. Vereador Marcelo, por gentileza, seu pronunciamento a respeito disso. Boa tarde a todos. Parabenizar toda a comissão, né? Realmente estamos aqui fazendo o nosso papel. Parabenizar todos os vereadores também. É bom deixar bem claro que o pedido que todos pensavam que essa casa não ia prolongar a investigação e todos os vereadores aqui aprovaram, né? Então, eu quero deixar bem claro. E nas oportunidades que eu tive aqui para até perguntar algo para o nosso amigo aí, esse tal hacker, né? Que disse que a credibilidade dele, para mim, ele já provou mais uma vez que ele não tem, né? Porque por vários momentos aqui nessa comissão eu argumentei vários assuntos, Bauru, que é o que eu estou interessado, que é nacional, isso não importa para mim, e fiz algumas anotações novamente. Sempre falei assim que estamos aqui às vezes falando com ele chovendo no molhado, e agora mais uma vez sem credibilidade, ele provou que ele não tem credibilidade nenhuma do que ele fala, e não cumpre. Então, ele está provando com quem nós estamos mexendo aqui nessa comissão. Então, mais uma vez, eu quero insistir, parabenizar todos os vereadores, que aqui ninguém está com brincadeira, aprovou, essa casa aqui aprovou para o dia 25/9/2024, a finalização da comissão, e estamos aqui nós fazendo nosso papel. Já disse que, se fosse para ir até Araçatuba, eu estava junto, vou estar junto. Agora, podemos deixar bem claro aqui que esse hacker é sem credibilidade nenhuma. Mais uma vez ele provou aquilo que ele vem fazendo, um sensacionalismo aí, aproveitando toda a rede social, toda a imprensa, e na hora H ele não responde, e agora ele manda um e-mail 13h52 dizendo que não é para insistir. Então, realmente, temos que deixar bem claro esse tipo de situação, e os vereadores aqui da comissão, como todos os vereadores em defesa, estamos aqui à disposição para ouvir a verdade, mas a verdade ele mesmo não quer contar se é que realmente ela existe. Então, era essa minha contribuição, presidente. Muito obrigado. Vereador Só Marcelo. fazer uma parte aqui, presidente. Pois não. A contratação do cunhado da prefeita está provado, viu, vereador? O cunhado da prefeita confessou que contratou o hacker para espionar vereador. Aliás, o jornalista. Isso está provado. Tem confissão. Vereador Borgo, cada um tem sua fala aqui e a sua percepção. Vou tornar a falar para o senhor. O senhor é advogado, o senhor defende umas situações aí. Eu não respondo pelo seu mandato, respondo pelo meu. Eu gostaria de ouvir Agora sim, eu vou deixar bem claro para o senhor. Eu não tenho que dar satisfação para o vereador. Eu tenho que responder pelo meu mandato, a transparência que eu tenho. Por isso que eu entrego meu trabalho todo dia na rua e aqui na Câmara. Então, isso que eu quero te falar. Vereador. Nos autos já está dizendo ali o que ele fez e não deixou de fazer. Eu estou falando do hacker, vereador, então estou pontuando o hacker. Vamos deixar essa discussão para o dia que nós fomos debater sobre o relatório. Vai haver um relatório. No momento que nós formos debater sobre o relatório, cada um vai emitir a sua opinião. Mas, para esclarecimento, presidente, conforme a parte, pelo que eu entendi, o vereador, então tudo tranquilo. Porque o cunhado da prefeita confessou. O objetivo, desculpa interromper mais uma vez. Presidente, a palavra do senhor e realmente aqui não vale a pena. Eu quero explicar o seguinte. Nesse exato momento, nós estamos apenas e tão somente decidindo se nós vamos manter a viagem a Araçatuba ou não. Vossa Excelência disse que estaria disposto, mas, na verdade, a pergunta é, Vossa Excelência entende que ainda vale a pena ir a Araçatuba? Essa é a pergunta. Na minha observação aqui, realmente, lucidez não. Eu já estou satisfeito. Se a gente não tem a informação, como que não vamos fazer? O vereador Borgo também é da mesma opinião. Sim, sim. Vai colocar em pauta a votação. Edson. Muito boa tarde, doutor Segala, doutor Marcos. Muito boa tarde a todos os vereadores que estão aqui conosco e que têm se esforçado, se dedicado muito e se empenhado nesta SEI, para que toda a transparência fosse trazida. Com respeito à pergunta que o senhor fez, de irmos ou não para Araçatuba, se torna realmente muito, muito complicado, porque, assim, se já pediu para não insistir, nós chegarmos ao banco sem a pessoa que deveria estar lá junto, o que vai adiantar? O gerente vai dizer, olha, eu não posso atender porque ela não está aqui comprovando
que ela aceita, que há uma aprovação. Então, eu sigo à disposição, nós iríamos também, porém, eu não vejo a necessidade nesse momento. Muito obrigado. Vereador Marcos, eu vou consultar a Vossa Excelência mais uma vez, porque Vossa Excelência disse que está disposto a ir, se precisar. Isso nós já sabemos. O vereador Marcelo disse a mesma coisa, o vereador Edson disse a mesma coisa. Eu quero saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência acha que ainda a gente deve ir de qualquer maneira. Doutor Segala, a sugestão de ir até Araçatuba partiu desse vereador, justamente porque as informações estavam chegando em doses homeopáticas e cada dia tinha uma informação nova, cada dia tinha uma pessoa nova sendo hackeada. Inclusive, uma fala minha para um jornalista soou aí que eu não queria mais investigar, pelo contrário, eu quero investigar. Se for possível, a gente vai até a Sérvia também, não há necessidade nenhuma, não tenho nenhuma preguiça de investigar. Agora, a gente vai observando aqui, a cada dia que a gente foi ouvindo o senhor Patrick, que infelizmente não tinha prova daquilo que ele estava colocando, com exceção disso que o vereador Borgo coloca aí, do Valmir, que primeiro fala que não teve contato, depois fala que teve contato para contratar por conta da questão da esposa dele. Fora isso, até agora, nós não tivemos nada de concreto. Gostaria muito, mas entendo, doutor Segala, se concentre na pergunta que eu lhe doutor fiz. Segala, que nós vamos, sequer seremos recebidos lá em Araçatuba pelo gerente. Concluo que o senhor também entende que não há necessidade. Sigo à disposição, mas a gente está vendo, infelizmente, será uma viagem perdida. Só para complementar meu voto, eu vejo que não há necessidade, porque a omissão do banco, a negativa, já está caracterizada na ausência do retorno da informação. O próximo passo é a pergunta que eu vou fazer agora a todos os senhores de novo. Então, concordamos, porque eu tenho que dispensar a reserva que foi feita da viagem, dispensar motorista e tudo mais. Concordamos que não há mais necessidade, diante de tudo isso, de irmos a Araçatuba. Tudo bem? O senhor concorda, doutor Rios? Muito bem. Agora eu consulto os senhores o seguinte. Nós vamos fazer um ofício. Necessariamente, nós temos que fazer um ofício ao presidente da casa. Mas nós vamos, nesse ofício, dizer ao presidente da casa, que nós queremos que o procurador jurídico da Câmara faça o que tiver que fazer para que a gente consiga obter autorização judicial para ter acesso a essas informações. Deixando específico que faça mandado de segurança com pedido de liminar inaudita altera parte ou outro procedimento que ele entender. Tudo bem. Se o consultor jurídico, por problemas de consciência, já que ele se manifestou contrário, mantiver o mesmo posicionamento, o mesmo ofício vai pedir ao presidente da casa que contrate um advogado. Não acredito que vai dar tempo agora. Mas nós temos que fazer isso, porque nós precisamos de um advogado. A ordem dos advogados não pode nos socorrer nesse momento. Se o procurador insistir, não, mas eu tenho problema de consciência, eu já falei que eu não vou, não é? Ele que enfrente as consequências de uma eventual negativa. Mas o ofício nosso vai ser nesse sentido. Os senhores concordam com isso? Estão de acordo que a gente faça um ofício nesse sentido? Senhor presidente, só para querer colaborar, senhor relator, senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos assistem. Hoje é dia 3 de setembro. Previsão do término dessa SEI, 25 e 26. Posso fazer um parênteses aí, que é importante? Eu preciso entregar esse relatório com pelo menos 5 dias, de 3 a 5 dias antes, para que a comissão tome ciência, porque a minha ideia é que a gente faça um relatório em consenso, doutor Segala. Então, assim, e eu vou precisar, então, de mais, pelo menos uns 5 dias para eu me debruçar sobre o relatório final. Então, nós estamos falando de pelo menos 10 dias aí, entre eu redigir o relatório final e o término
da Comissão Especial de Inquérito. Então, seria dia 16, no caso. Só acrescentar o seguinte, vereador Marcos, eu entendo, mas levando em consideração, vamos supor que não tenha nenhuma informação relevante, Vossa Excelência já fez os relatórios preliminares, certo? Vossa Excelência teria como trabalhar o relatório final já, porque não teria, em tese, mais nenhuma novidade. Agora, supondo que na última semana venha uma liminar com informações importantes, a gente não poderia. Vamos supor que nessa liminar venha lá o nome de alguma pessoa de Bauru que pagou. A gente não teria como. Se não vier nenhuma informação, ou se o juiz não deferir a liminar, abrir o prazo, tudo, chegou no prazo, a gente pede a desistência do mandado de segurança. Mas a gente dispensar essa possibilidade de vir um nome ali, ou de vir a juntada da conversa, por exemplo, vamos supor que numa conversa dessa do Pimenta com um hacker, vamos supor que conste informações de alguém de Bauru. Seria interessante. Por mais que não desse tempo, olha, não deu tempo, é uma sugestão, Vossa Excelência tem autonomia no relatório, mas vamos supor que chegassem informações relevantes, ainda que não desse tempo de fazer o relatório, que terminasse a SEI, mas nós conseguimos o objetivo, que seria levantar essas informações. Não veio nada, ou o juiz indeferiu, ou não deu tempo de se manifestar, a gente pede a desistência. Apenas complementando, né? Nós temos participado de várias SEIs. As outras foram mais simples do ponto de vista de procedimento, oitivo de testemunhas, ouvida de servidores, documentos. Essa está sendo diferenciada. A gente está percebendo que essa comissão está fazendo tudo o que pode para obtenção de provas, para comprovação dos fatos que aqui foram ventilados. Mas está tendo essa dificuldade. A minha preocupação é, uma vez, eu não sei como que é o procedimento interno da casa, até chegar no procurador, até decidir, até ele elaborar esse mandado de segurança, para provar que há um direito líquido e certo. Pedir a liminar, se vier a liminar, tá? Aí tem que cumprir a liminar, para que os órgãos é dado um prazo, para que elas possam chegar a essas informações. E o que eu estou falando não é para inviabilizar essa sugestão, e se a comissão assim acolher, mas é questão realmente do tempo. Se não conseguir eliminar, vai pedir para a autoridade coatora prestar as informações. Já foi o prazo. Se obter a liminar, tem que dar o cumprimento. Daria tempo essa SEI se debruçar com o resultado dessa ação? É uma coisa que eu acho que a comissão teria que também analisar, mas, obviamente, porque não tem outra alternativa. Tudo que nós ouvimos até agora é um indeferimento e medidas judiciais. Já era previsto que isso ia acontecer? Com certeza já era, porque implica em dados muitas vezes sensíveis, né? Então, agora a questão é prazo, né? Isso que eu acho que essa comissão tem que Doutor Rios, analisar. Uma vez ouvido todos, agora é a minha vez de dar a minha opinião, não é? A minha preocupação, doutor Rios, é que a gente faça o que a gente deve fazer. O resto é consequência. Eu acho que nós temos que pedir que o jurídico faça esse mandado de segurança, independente do prazo ser possível, não ser possível, o que vai acontecer com a tramitação, que aí já não é problema nosso. Mas nós partimos do pressuposto de que não, e não fazermos, não me parece que seja o ideal. O ideal é que a gente faça a nossa parte. Essa é a minha opinião. Não, eu também acho, mas eu só acredito que, dependendo do resultado, poderia implicar na alteração do conteúdo do relatório, né? Eu não sei, mas diante de tantas coisas que estão ocorrendo aqui de diferentes, não é? Eu não vejo como inviável, viu, doutor Eduardo Borgo, se, de repente, aparecerem coisas na última hora, nós pedimos à casa que prolongue o prazo para a apresentação do relatório. Não me parece que seja impossível isso. Eu acho que na SEI pode, se acontecer. Eu só achei estranho o hacker, né, não querer que a avó dele compareça. Todos nós achamos porque até então estranho, estava contribuindo, né, E agora? com essa comissão de apurar. Agora. E agora? Agora. Então, e ele tem advogado, ele poderia, juntamente com ela, no banco, não precisaria dessa Câmara,
obter as informações e encaminhar para essa SEI. Simplesmente não depender da SEI Não, o e gerente ir está até se Araçatuba. negando. O gerente está se negando. Não, ele se negou até para falar sobre, né, na Justiça Federal o que ele fez lá, Só que, o que ele precisou de informações Doutor lá. Marcos, como nós conversamos aqui antes de começar a reunião, eu entendo que por termos o poder de autoridade judiciária, pelo fato de estarmos juntos com a correntista, pelo fato de ter um documento assinado e o gerente do banco ter recebido, eu entendo que caberia voz de prisão em flagrante para o gerente do banco. Mas se ela chega lá e fala, não quero, não estou autorizando. Isso são Pronto. Não. Estou falando no caso dela ter ido junto São com a hipóteses, gente. são hipóteses. Em Araçatuba. São hipóteses. Se ela tivesse ido junto com a gente, Ela não a vai, gente portanto, são representando. hipóteses. Senhores, é o seguinte, o que tínhamos para tratar hoje, já tratamos. Se concordarem, podemos encerrar a reunião com essa determinação de que oficiaremos a casa para pedir que faça com que o jurídico prepare essa ação e, se não for possível, que contrate alguém que o faça. Tudo bem? Então, diante disto, não havendo mais nada a tratar, às 15h23, eu dou por encerrada esta 10ª reunião, não é isso? 10ª reunião da nossa SEI. Muito obrigado a todos.